estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor, pra me livrar de uma sessão de grandes ondas que querem quebrar na minha cabeça. É por isso que eu vou ficar no teu esconderijo. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Alegria ou na tristeza, vai estar aqui. Na escassez ou na fartura. 1, 2, 3 e aflição vierem, eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor, pra me livrar de uma sessão de grandes ondas que querem quebrar eu vou ficar no teu esconderijo. Só quero ver
de angústia e de aflição vierem, eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor. Ondas que querem quebrar na minha cabeça. Dois, três e Hoje eu acordei, fui ver o sol nascer, procurei o melhor lugar. Era um deck na beira da lagoa, em volta de barquinhos e gaivotas pelo ar. Na minha frente tinha um morro, eu esperei o sol raiar. Esperei e nada, só havia nuvem cinza. Esperei, comecei a pensar no que o rei queria falar. Era a voz do meu rei, comecei a escutar. Meu filho, não deixe a nuvem te enganar. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens sei que ele está. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens sei que ele está. Oh yes, oh yes, oh yes. Nem tudo se vê, mas eu sei Cristo vive, temos que crer. Nem tudo se vê, mas eu sei Cristo vive, temos que crer. Temos que crer, nós temos que crer. Temos que crer, nós temos que crer. Temos que crer. As coisas eu vi nascer, nessa manhã eu vi Jesus, o sol e o reggae. Três coisas eu vi nascer, nessa manhã eu vi Jesus, o sol e o reggae. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens sei que ele está. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens
Tá cheio de coisa aí. Tá aí, não deixa eu pra mais pra perto aqui. Pra Preciso relatar o que eu fiz, porque eu não quero fazer mais. E hoje perceber que o que parecia ser não era. Eu fui saber a fundo com que o meu avô colava o meu sapato. E aos 16 conheci Preta Joana, que vivia se queimando, soltando fumaça. E aos 18 eu traí Joana com uma menina branca que gostava de bolar de gude. E dando teco na boleba de Joana, junto da menina branca eu fui perdendo a atitude. Eu vi a juventude passar, 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 jogando bola de gude sem parar, sem parar. Mas hoje a gente está num formato aqui diferente, pensando no momento de interação, no momento onde essa interação também encurta aí as nossas distâncias e a gente se sente à vontade aqui, você aí. Lembrando que ainda dá tempo de mandar o aviãozinho para um amigo, divulga a live aí e chama quem tu acha que precisa ter esse tempo de qualidade. A gente começa nesse mês de maio, né, no dia 3 hoje, falando aí um tema muito importante que é saúde e vida. Qual é a relação da saúde com a espiritualidade? A gente quer bater um papo massa com isso e hoje a gente trouxe um camarada que você já conhece, um amigo especial do Sal, para a gente conversar sobre fé, sobre espiritualidade, sobre saúde, mas também numa perspectiva onde o esporte faz parte do cumprimento da nossa missão enquanto ser humano, faz parte aí do desenvolver da nossa humanidade. E eu tô aqui com o meu amigo Arnaldo Rodrigues, que vai conversar um pouco com a gente. E eu queria só tocar uma musiquinha e desejar que você viva coisas novas nesse mês de maio. A gente sabe que a coisa não tá legal, ainda tem muita gente morrendo. Esse tempo é um tempo muito ruim, um tempo mau, mas nós acreditamos que existe uma esperança que não está lá no futuro, bem distante não. Numa esperança que é hoje, numa esperança que se faz presente, né, para mim e para você. Então a gente acredita de verdade e deseja isso para você, que você tenha saúde, que você tenha vida. E essa música é só para a gente descontrair um pouco e se informar e colocar a nossa mente no lugar correto nesse momento. Dá uma geral no hall de entrada, abrir janelas a tempo trancadas, jogar algumas coisas velhas fora, deixar o ar entrar para arejar a casa, viver coisas novas. É isso. A gente convidou o Arnaldão hoje para bater um papo com a gente. Arnaldo, fala aí de maneira bem simples com a tua relação
primeiro com o esporte. Qual esporte que tu gosta e tal, parará. Fala pra galera, a galera já te conhece. Fala aí um pouquinho da tua relação com o esporte. Bom, Rafisco, valeu, moçada, vocês estão aí nos assistindo aí, né? Muito bom estar aqui com vocês hoje, nessa segunda-feira. E a minha relação com o esporte eu iniciei nas artes marciais aos 13 anos de idade. Então, aos 13 anos eu iniciei com o judô, grande mestre Milton, do estado do Ceará. Depois do judô eu fui para o karatê. Depois do karatê eu fui para o kung fu, fui praticar 21, pratiquei com o mestre San Lin. Depois, conheço tudinho, né, cara? San Lin, Yu depois eu treinei com o mestre Roberto Lopac, treinei garra de águia. Depois eu fui treinar Kali filipino, luta livre, jiu-jitsu, kyokushin, né, karatê de combate, Koryu Shinade, que é o estilo antigo de Okinawa, e me apaixonei pelo Jeet Kune Do, que é uma técnica criada pelo Bruce Lee na década de 70, onde ele estudou várias artes marciais e copilou aquilo que ele achava interessante para ele. Então hoje eu sou um graduado no jiu-jitsu, sou um graduado na luta livre, sou um graduado no kickboxing, mas tudo isso aí faz parte da minha filosofia, que é o Jeet Kune Do, que significa o caminho do punho que intercepta. Ou seja, interceptar, agir primeiro, né? Ter uma mentalidade à frente. Então não é uma arte marcial, é uma técnica. A arte marcial, eu tenho o jiu-jitsu e tenho o kickboxer e tenho a luta livre, então na massa do sangue. Então comecei aos 13 anos, nunca fui menino de jogar bola, nunca deu certo, nunca joguei vôlei, nunca participei disso não. Participei de algumas corridas de aventura, provas de orientação, provas de longa distância nesse sentido, mas sempre esteve na massa do sangue, desde os 13 anos, as artes marciais. Não teve nenhuma relação com a brutalidade. O Arnaldo tem essa cara assim de mal, mas, gente, como você vê aquele pitbull, né, que você pensa que ele é raivoso, né? Não. O Arnaldo aí é um rapaz do coração precioso. A mulher dele, ele deu só uma olhada ali pra mim, ela tá ali, viu, gente? Ainda bem que vocês não podem ver, viu? Pode tomar café aí, viu? As artes marciais me ensinaram a lavar os pratos em casa. Ah, então, faz parte, tá, né? Certo demais. Que massa. Arnaldo, e a tua relação com a fé? E como é, agora já indo para uma próxima pergunta, como é que você juntou a tua missão e o esporte que tu gosta e hoje, e aproveita também até para falar um pouco do projeto, né? Rafios, que é o seguinte, teologicamente existem 3 virtudes, né? A teologia, de maneira geral, não interessa qual teologia você esteja estudando, mas existem 3 virtudes na teologia, que são a esperança. A esperança é uma virtude, ela é um dom de Deus, a esperança, né? E a esperança vem pela perseverança dos que têm fome e sede de justiça. A outra virtude é a fé, é um dom de Deus, somos salvos pela graça por meio da fé, né? A fé é um dom de Deus. E a outra virtude é o amor. E está escrito que o amor é o maior de todos, é o que vai prevalecer. Então, todo discípulo de Jesus, ele tem essas 3 virtudes, sendo que o amor é o maior. Então, impulsionado pelo amor, eu ficava observando os meninos na região da Barra do Ceará, minha esposa professora do município, numa escola pública, em uma escola com muitas dificuldades, e eu ficava observando o que acontecia, a questão da violência, questão de menino que se envolvia com tráfico, de garoto que morria, e eu ficava muito assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer? E eu pensei, não, eu vou ensinar matemática para esses meninos aí, porque minha primeira formação é na química. Aí eu, não vai dar certo, eles não querem aprender matemática. Vou ensinar informática. Aí eu, não, informática não sei nem para mim. E eu ficava pensando o que é que eu poderia fazer, porque isso é um amor. Você quer se doar, você quer fazer alguma coisa pela tua comunidade. Então, certa vez, eu estudando a parábola dos talentos, eu disse, puxa, eu sou um faixa preta, eu tenho aqui, participei de torneios, participei de lutas, tenho medalhas. Eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? É a única coisa que eu tenho que eu acho que eu posso dizimar a Deus. Porque eu acho que nós temos que dizimar, entregar a Deus aquilo que Ele te deu, aquilo que você cultivou na sua vida. Então eu tenho esse talento. Então eu digo, vou fazer isso. Então assim surgiu o projeto Luta pela Paz,
porque nós reunimos os garotos, procuramos a escola pública onde minha esposa trabalha, falamos com o diretor, aí nós compramos tatame, compramos material e iniciamos luta livre, jiu-jitsu e karatê para os garotos, e foi surgindo assim. A partir daí, através do esporte, o esporte saudável, ele traz valores da área afetiva, camaradagem, coragem, disciplina, união. Então foi uma bênção o que Deus me proporcionou lá atrás, anos de treinamento, e poder entregar a Deus como forma de um talento. Dizer, Senhor, aquele talento que o Senhor me deu está aqui agora pela virtude do amor na vida desses garotos. Então foi assim que surgiu o projeto, cara. Surgiu dessa. Se eu soubesse tocar violão que nem você, eu ia ensinar violão. Se eu soubesse jogar bola, eu ia jogar bola. Mas eu não sei nenhum dos dois, cara. Eu sei dar soco e chute. Que massa. E é isso aí, Arnaldo. Uma das coisas interessantes um pouco do nosso objetivo para você que está nos acompanhando aí ao longo desses dias, e é o tema do nosso papo hoje, né? A gente quer falar como o esporte, no caso do Arnaldo especificamente, ele além de ter a ver com a história, com a memória da pessoa do Arnaldo, como é que ele durante um tempo da vida, como é que ele vira missão. Arnaldo, a gente vive talvez ainda muito em contextos religiosos, eu vou colocar no plural porque talvez exista realmente uma diversidade muito grande de como cada um aplica a fé, quer seja ela oriunda de uma tradição católica, protestante, ou o que quer que seja, mas tem muita gente que associa a missão, o cumprimento da missão, utilizar seus dons e talentos, associa muito com estar numa estrutura física ou a partir da estrutura física fazer isso. Como é que é para ti o fato de você exercer o seu papel como cidadão, como homem, como pai na vida de garotos, crianças, né? E não necessariamente isso está atrelado a um prédio, isso está atrelado a uma coisa específica assim. Explica aí pra gente como é que é isso pra ti. Vamos com calma. Primeiro vamos começar do fim e vamos voltando, né? Rafiuski, simples assim, começar do fim. Rafiuski, assim, eu não sou pastor e não serei pastor nunca de uma instituição concatenada com prédios e paredes. Mas eu sou pastor de um grupo de garotos lá na Barra do Ceará. A partir do momento que pastorear é cuidar, é estar próximo, certo? Então tem um teólogo, um grande pregador chamado John Wesley, um dos heróis da fé, né? Então John Wesley, certa vez, ele pega um caixote ali na Inglaterra, chega numa praça, ele põe o caixote, sobe em cima do caixote e diz: este é meu púlpito e esta é minha igreja. Então a missão ela tem por igreja os chamados para fora. A missão tem por igreja todo e qualquer local onde você está. Então em qualquer local onde você está, você pode estar exercendo o pastoreado, o ato profético, o ato missional, porque a nossa missão é fazer discípulos. E os discípulos são aqueles que desfrutam de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Deus doa. E para isso há uma necessidade de que alguém esteja ali revelando o reino de Deus. E o reino de Deus, a gente tem que tirar a ideia de que eu tenho que estar olhando para cima, para o céu, para ver o reino de Deus. Não, eu penso que o discípulo de Jesus, ele não fica olhando para o céu, porque o reino de Deus ele é aqui agora. Tem um texto que diz que um dia o veremos face a face. Mas, Rafios, enquanto nós não o vemos face a face, eu o vejo em você. E você o vê em mim. Então a espiritualidade não é olhar para o céu, mas é olhar um para o outro e ser gente. A partir desse ponto aí, o projeto ele se aplica nesse sentido. Nós tentamos levar aqueles meninos e meninas vida real, possibilidades de vida. Procuramos trazer para eles uma transformação que só o reino de Deus pode fazer. Agora, enquanto nós estamos falando aqui, eu tenho garotos que estão trabalhando aqui no Hospital São Carlos, ou ali no Hospital da Unimed, porque durante o projeto nós conseguimos que alguns garotos fizessem curso de bombeiro civil,
curso de socorrista. Então, Rafios, você olhar para um menino nas tuas mãos, faixa branca, certo? O faixa branca é movido, dizem que o pessoal do jiu-jitsu é movido pelo ódio, né? Bruto, né? Então tu pega um moleque faixa branca, sem grande perspectiva, e tu vai trabalhando na vida dele. Um dia ele é um faixa roxa, daqui a pouco ele é um faixa marrom, aí ele faz um curso, e ele vivia sem condições de ajudar a família sem condições de pagar o aluguel, para um lado e para o outro. E de repente esse garoto tem um emprego, tem uma profissão, ele começa a pagar o aluguel da mãe dele, ele começa a pagar o aluguel da casa dele, ele casa, tem uma filha, constitui família. Isso é o reino de Deus que chegou para essa pessoa e agora ele desfruta de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Então nós entendemos que a espiritualidade, que ela vem pelo projeto, é poder transformar, dar uma opção de vida a esses meninos. É isso que a gente procura fazer lá no projeto. Eu não estou no projeto tentando levar os garotos à congregação que eu participo. Eu não estou tentando levá-los à fé, chamar assim a fé evangélica. Não, eu estou tentando de alguma forma que eles olhem para mim e eles vejam Jesus. Porque eu olho para eles e eu vejo Deus. Aquele que chora, aquele que sofre, aquele que é pobre, esse é Deus. Então o projeto ele tem sido essa coisa meio simbiótica. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, eles me chamam de mestre. E realmente eu me sinto pastor de uma congregação de meninos e meninas que se reúnem numa quadra. Que massa, Arnaldo, que massa. Legal. Eu já tive a oportunidade de estar lá com o Arnaldo, lá no projeto dele. E o legal da gente viver também num ambiente com várias pessoas nesse mesmo propósito e com essa mesma cabeça é que a gente se ajuda, é que a gente, assim como o Arnaldo que tem dons e talentos, ou com outras pessoas que têm outros dons e talentos, a gente vai somando e leva alguma coisa e todo mundo se junta e faz um negócio muito massa. Arnaldo, sem querer construir as perguntas em cima só daquilo que a gente acha que talvez não seja legal, vivendo épocas ruins, épocas más, onde talvez a gente vê um número muito grande de pessoas ainda com dificuldade de construir sua fé. Isso é também fruto do nosso modo de viver, não necessariamente de uma instituição, não necessariamente de uma maneira. E melhorar a vida do outro que está perto da gente, a gente melhora a vida do contexto de vida que a gente está, a gente melhora a vida do bairro, consequentemente a gente melhora a vida da cidade. Então andar com esse Jesus de Nazaré é entender que ele traz saúde. É engraçado que a Bíblia, sem querer entrar na questão histórica dos esportes e tudo mais, mas o Arnaldo ele estava falando aqui algo antes, né? Você estava falando que o judeu ele não praticava esporte, que ele era... E a gente vê como muitas vezes, muitas crianças e muitos adolescentes, muitas vezes, têm mais saúde ou vivem mais livres, apesar de estar num contexto de vida mais limitado financeiramente, socialmente, do que muita criança que já vive os apuros e os medos do mundo atual, né? Que está presa ao videogame, que já está aí vivendo as contingências de uma saúde prejudicada, quer seja a visão, né? Pelo excesso de monitor, de luz, de computador, de tablet ou coisa do tipo, mas também vivendo, não que quem faz isso vive isso, né? Mas vivendo a depressão, já vivendo a ansiedade desde cedo, tendo várias ocorrências de suicídio, né? E é legal que a gente entende o quanto que Jesus faz bem, inclusive a gente tendo essa consciência de que o corpo faz parte também dessa vida com Deus. O corpo faz parte, com certeza. Faz parte de tudo aquilo que a gente
entende como sendo algo sagrado, né? O nosso corpo é sagrado. Então, pegando esse contexto dessa dificuldade que as pessoas têm por acharem que Jesus é só religião, Jesus só quer mudar o código de conduta moral de alguém, né? Se for assim não dá certo, não. Mas como é que você vê, Arnaldo, hoje assim, a questão do esporte, aqui indo para uma questão mais pública, né, de política pública, você acha que o esporte, vendo o que você faz, né, o esporte é uma bela iniciativa para a vida do cidadão melhorar, para a vida da criançada melhorar, para a vida do adolescente melhorar, ou é só um paliativo, é só um negócio que ele faz porque não tem o que fazer? Mas você vê o esporte como um caminho, algo que pode ser um projeto de vida, algo que pode ser mais além do que, porque parece que muitas vezes as pessoas colocam o esporte assim, vou botar o meu filho no esporte para ele passar o tempo, né? Para ele ocupar o tempo e tal. Mas você vê isso como algo que pode ser mais... Daqui a pouco ele está fazendo de outras maneiras e tudo. Então, para aquele garoto ali, o esporte é uma ponta de lança. Ele vai crescer, ele vai se desenvolver. E daqui a pouco ele deve ter o esporte tem uma profissão. É o garoto que está jogando um pouquinho ali, ele dribla tudo. Ele tem uma aptidão natural para aquilo dali. Daqui a pouco ele está na seleção brasileira. Para alguns garotos é isso mesmo. Mas para a grande maioria deles, o esporte torna-se um paliativo. No seguinte sentido, há garotos que, por mais que você os treine, não é a aptidão dele. Não é a aptidão dele. Eu precisaria, Rafiuski, de horas e dias e meses e anos de treinamento no violão para tocar semelhante a você. E talvez nunca venha tocar como toca o David Gilbert. Certo? Mark Knopfler, né? Porque tem pessoas que têm uma aptidão para aquilo dali. Então, o que é que eu percebo no esporte? Vou falar do meu projeto, tá? No nosso projeto, Luta pela Paz. Eu percebo que eu tenho ali menina e alguns garotos que têm uma aptidão natural. Que todo torneio que eu leve, eles vencem. Tá? Eu vou te contar aqui, eu conheci um camarada, o Francimar Bodão, muitos conhecem o Bodão, o atleta do UFC, agora do PFL. Eu conheci o Bodão no Acre, eu vou encurtar a história, mas eu conheci o Bodão, vi que ele tinha uma aptidão natural, ele veio do Acre comigo para Fortaleza, participou de algumas lutas, perdeu a primeira, ganhou outras duas, depois nós conseguimos um patrocínio. Para encurtar a história, o Bodão cresceu, tornou-se atleta do UFC. Que massa. Certo? Então o Bodão conseguiu dar à família dele uma condição que ele não poderia há alguns anos atrás, porque eu conheci o Bodão da Tavenha, com todo respeito, ele sabe disso, conheci o Bodão dormindo no chão. E o Bodão hoje mora na Rússia, tem a família dele, passou muito tempo morando nos Estados Unidos, um grande atleta, tem uma aptidão natural para aquilo dali. E agora ele tem um projeto também, está ensinando meninos e meninas. Mas eu tenho garotos que não são assim. Então o que é que a gente faz com esses garotos? Nós damos a eles um exemplo de vida. Aí eles olham para você e dizem assim, mas esse cara é legal, eu quero ser que nem esse cara quando eu crescer. E acaba que eles vão, de alguma forma, buscando em você algum atributo para que eles sejam boas pessoas na vida. Mas aí eu me preocupo. Minha preocupação com a minha esposa foi essa. Esses meninos vão crescer, e agora? Então por isso que a gente corre atrás para conseguir um curso profissionalizante, para incutir que eles devem estudar, que eles têm que fazer uma... Então você tem muitos meninos jogando bola nesse país. A maioria com salário de fome, sofrendo. Pouquíssimos, Rafiuski, são semelhantes ao Neymar, ao Zico, tem um salário milionário. A grande maioria não. E a grande maioria nem consegue chegar a um time de futebol. Então o esporte pode ser uma salvação, uma tábua de salvação. O esporte pode ser um meio para que eles tornem um cidadão melhor, mas também pode ser uma frustração. Para isso é preciso que haja um bom professor, que tenha uma boa orientação,
Que legal, Arnaldo. E é interessante que essa tua fala faz com que a gente precise falar de como o esporte ele tá ligado a tudo, né? Sim. Essa visão integral, assim como o Jesus serve para todas as coisas, né? Está aí para iluminar o nosso entendimento para todas as coisas, né? Eu ouvi dizer na minha época, eu talvez, né, não seja tão mais velho que vocês aí, que estão assistindo, mas na minha época tinha muito aquela coisa da educação física, que você ia jogar futebol. Pegava uma bola e vamos lá praticar o esporte e tal, tudo mais. E aí eu Mexer a carcaça, né? Mexer o esqueleto ali. E é interessante que com a democratização, né, de vários esportes, como você falou, a gente tem muitas lutas que antigamente, talvez há 15 anos atrás, eram menos conhecidas, mas que hoje, como o jiu-jitsu, né, que você pratica, é super conhecida, muita gente vive disso, né, e tal. Mas é interessante como o esporte ele traz moderação e disciplina. Eu vi isso na faculdade e eu achei muito interessante. Eu achei muito bacana. E isso tem tudo a ver também com talvez a espiritualidade que Jesus nos ensina, com a vida que Jesus nos ensina, né? Ter disciplina e ter moderação. Moderação de entender que eu não posso voar, eu não posso carregar um peso a mais do que eu preciso, mas eu preciso de disciplina para saber entender o peso, para saber entender o que está acontecendo. O esporte trabalha muito a questão da humildade. Sim. Principalmente o esporte de contato, né? Quem nunca viu um graduado, às vezes até um faixa preta, passar um maior sufoco para um faixa azul? Às vezes acontece, não é o dia dele, ele não está bem. Sim. Acontece. Então é muito bacana quando você dá aqueles 3 tapinhas no tatame, né? E você reconhece que o outro naquele momento foi mais efetivo, né? Isso. Aí no outro dia é você também. Então o esporte, a academia, a luta, ela tem essa questão. Eu sempre gosto de dizer que além da humildade, a luta de contato, ela traz uma aproximação, eu acho que de alguma forma desperta no indivíduo a dignidade da pessoa humana mais valorada. Eu vou ser aqui bem claro, quando você pega 2 garotos que estão agarrados, né, na luta livre, que é sem o kimono, tocando no outro, pegando e tudo, aqui dali traz uma proximidade, cara. Traz uma proximidade. Que massa, preconceitos são jogados para fora do tatame, certo? Legal. O asco é jogado para fora do tatame. Aqueles caras tornam de alguma forma mais irmãos. Sim. E eu digo a você, Rafilski, as minhas melhores lutas, assim, sparring de boxe, que a turma olha assim, rapaz, estão disputando um título mundial? Não, são 2 amigos. Certo? Você é meu amigo, então com você eu disse assim, cara, dá pra gente fazer um treino mais forte, porque nós temos amizade o suficiente para que se de repente um machucar o outro aqui, tá na boa, tá na amizade. Sim. Vai a coisa, né? Então a luta ela tem essa coisa. Falando no boxe, Arnaldo, conta aí talvez algum caso de um menino do projeto que você viu uma evolução, mudando de vida. Eu tenho um garoto que foi 2 vezes campeão cearense Muay Thai, né? E ele também, a gente ia participar do boxe amador ano passado, não houve possibilidade devido à pandemia, nós estamos parados nisso aí. E eu tenho 2 garotos também que assim, sabe a palavra desarnar? De uma hora para outra o menino melhorou e ele já participou de 2 MMAs comigo, eu levei para participar. E agora o moleque tá lá, tá estudando, cuidando da família dele, crescendo, né? Esses são meninos do projeto. Então no projeto eu tenho garotos que já foram campeões cearenses, né? Já estão aí e tem qualidade. Do zero lá no projeto. Do zero. O moleque aprendeu do zero. E assim, ele não só aprendeu do zero, ele mostrou que ele é um fenômeno no que se diz respeito ao boxe, tá? Aí vem uma coisa interessante. Nós trabalhamos as distâncias do combate. Então, uma das distâncias é o grappling e uma das distâncias é o strike, né? Então, esse garoto, ele é um fenômeno no strike. Mas, quando vai pro chão, não dá.
não é a aptidão dele. É isso que eu digo. Então, às vezes não é a aptidão. O negócio dele, e ele dá show que a turma fica assim, cara. Que legal. E alguns amigos meus já disseram, olha, olha, cara que, não, assim, e algumas não praticava esporte, começou lá. E algumas equipes aqui em Fortaleza já me procuraram e disseram, olha, se ele quiser treinar, a gente patrocina para ele treinar porque o moleque é bom, né? E junto a isso aí o moleque foi estudar. O moleque entrou no IFCE, né, concluiu o curso de eletromecânica. Ah, que legal, né? cara. O moleque, eu não vou contar o nome dele, mas certa vez eu cheguei no projeto e ele estava chorando no cantinho, porque tinham cortado a energia da casa dele, ele não tinha como pagar a conta de luz, passando necessidade realmente séria. Então nós o abençoamos, minha esposa e tudo, pagaram a conta de luz dele. Minha esposa fez isso. E depois o moleque continuou muito grato, chorou muito. E esse moleque entrou no IFCE, o IFCE lá no PECEM. Como é que ele fazia? Ele saía da Barra do Ceará de bicicleta até o terminal de Antônio Bezerra. O terminal de Antônio Bezerra, ele guardava a bicicletinha dele lá, aí pegava o ônibus do IFCE e ia lá para o PECEM. Passava o dia todo. Quando voltava, chegava atrasado, mas ia para o projeto treinar. Aí o moleque começou a fazer din-din em casa, levava din-din para comprar. Aí a gente fazia no projeto um negócio chamado cinema. Juntava um dia todo mundo para assistir filme numa sala lá de aula do colégio e todo mundo comprava o din-din dele. Com isso o moleque tinha o dinheirozinho da passagem, o dinheiro do ônibus. Olha só. Assim, Rafilski, nós não acreditamos num negócio chamado teoria da prosperidade. Nós acreditamos em graça de Deus. O moleque hoje tem o seu carrinho, certo? Conseguiu comprar as coisas da casa para a mãe dele, ele cuida da mãe dele, tá? Não sei se ele vai continuar crescendo na luta, porque ele foi para esse lado mais científico do estudo, mas ele serve de exemplo para todos os demais que estão lá no projeto. Que testemunho massa, cara, que legal, que bom. Isso é que o esporte traz, né? Ele traz disciplina, traz moderação, traz saúde, traz atitude, traz formação como pessoa, né? Que massa. Tem um negócio interessante. Só uma coisinha. Você falou de saúde na epístola, na terceira epístola de João, que só tem um capítulo, lá pelo verso 2, me ocorre agora, que ele vai dizer assim: eu quero que tudo vá bem com vocês, inclusive saúde, né? Se eu disser pra você que estava aberto aqui, era isso aí que eu ia falar, assim, então, amado, desculpa. Oro para que você tenha uma saúde boa e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma, né? Isso. É interessante, né, que... Isso é integralidade, né? Total, e em Atos também, né, o autor fala que é necessário cuidar de si para que a gente cuide dos outros, né? Um pouco que a gente quer falar ao longo desse mês é de saúde 1 Coríntios 9 também. Isso. 1 Coríntios 9 fala da corrida, do treinamento, do esforço. Paulo conhecia, né, dá uma caracterização do que seja. Timóteo também, né? Como ele traz os exemplos, né? Logicamente isso. São exemplos de acordo com a época, né? Era aquilo que era mais fácil de se entender, né? Jesus estava falando sobre o lugar, o campo, né? Porque era a maneira de explicar às pessoas sobre aquilo que era o reino de Deus, quais eram os comportamentos, atitudes, ou a cabeça, ou a consciência para se entender a magnitude desse reino de Deus, né? Mas esse texto me chama muita atenção, e também Provérbios 3, 7 e 8 fala assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Tema o Senhor e evite o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Interessante sempre a fala de entender que a nossa vida, né, já dizia o grande Tozer, né, tem um livro, O Homem, a Habitação de Deus, e ele fala um negócio muito interessante, né? Ele fala que que o homem não é um corpo que tem uma alma, o homem é uma alma que tem um corpo, né? Sim. E essa noção, né, essa noção de que a gente precisa cuidar da alma tem a ver com essas coisas também, né? Tem a ver com cuidar do corpo. O domínio próprio é algo muito interessante. Uma das coisas que eu mais aprendi no jiu-jitsu foi combater os medos de ser finalizado logo. Eu ficava ali antes calculando, olhava pro cara, rapaz, aquele cara ali, se eu for ralar com ele, ele vai por ali. Eu ficava ansioso. E eu ficava ali, quando passou um tempinho começando a treinar e gostar do esporte, aquilo ali começou a ficar tranquilo. Eu já gostava
de ter os adversários para aprender com eles. Aí quando você pega os maiores e mais fortes, aí você, rapaz, esse negócio funciona. E eu sempre lembrei de Provérbios 3,7, para cara, não seja sábio aos teus próprios olhos, mas é justamente isso, é pensar que o fato de me antecipar naquilo que vai acontecer, que muitas vezes essa antecipação só me gera ansiedade, né? Ela não necessariamente é essa sabedoria, né? E ela me torna muitas vezes um falso astuto, né? Um cara que tá imaginando ali, mas por conta do medo. O relacionamento com Deus, de maneira geral, não é um relacionamento baseado no medo. É um relacionamento baseado no amor, né? E a gente olha para as contingências da vida, quais sejam elas, a gente olha assim, cara, a gente já sabe o que vai acontecer. O adversário tá aí. A nossa vida tá cheia de adversidades, as coisas vão acontecer. Mas é impressionante como todas as áreas da nossa vida a gente consegue ver realmente assim os princípios bíblicos, como Jesus faz, porque até no próprio esporte, quer seja num projeto ou qualquer outro lugar onde você lidar com pessoas, muitas vezes nós vamos tentar reagir. Muitas vezes eu vou tentar porque alguém me bateu ou não gostei. Eu lembro que nos primeiros treinos de jiu-jitsu eu me machuquei porque, logicamente, faixa branca, né, e tal. Aí eu não podia, um cara que era um pouco mais graduado, ele não podia fazer, né, um jogo ou tal golpe comigo. Esse cara fez. E aí eu lembro que na hora alguns amigos, ei, cara, você não pode fazer isso e tal. Mas o interessante é que não cumprir ou não estar atento a essas etapas, essas regras, causa dor no corpo, causa o excesso, né? Como tudo na vida com Deus também, né? Às vezes é querer fazer coisas no lugar de Deus, né? Fala assim, a oração é uma ferramenta, mas muitas vezes eu quero usar a oração para fazer a minha vontade. E é muitas vezes nessa vontade de querer usar esse golpe, né? Essa ferramenta com Deus que eu me quebro. E é muito interessante, né? Mas isso que você falou sobre João, eu achei muito interessante. 3 João 2 fala isso: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem. É claro que a gente está falando, viu, gente? Pratique luta e você vai ter uma boa saúde, não é isso, né? Mas o que a gente quer realmente trazer é que você tenha saúde, né? É como o Senhor permite, ele deu essas coisas pra gente, né, Arnaldo? Pra gente aproveitar e fazer delas também outros caminhos pra gente ter esse equilíbrio, ter essa equalização entre vida com Deus e vida aqui. O célebre santo homem de Deus que nos deixou semana passada, pastor reverendo René Padilha, no Congresso de Lausanne. René Padilha fala uma frase, né? Ele fala: o evangelho todo para o homem todo, né? O homem todo para o evangelho todo, né? A ideia desse evangelho integral no seguinte sentido, que durante um bom tempo se via o evangelho para a salvação da alma, né? O evangelho para transcender. Então essa coisa é muito platônica, a ideia de que tudo aqui é ruim, o mundo é cheio de pecado, nada aqui presta, o importante é que lá na glória vai ser tudo certo. Aí você despreza o corpo, que é o templo do Espírito Santo, você despreza a comunhão, os relacionamentos, você despreza a sua rua, o seu bairro, quando na verdade o cristão ele tem que ter fome e sede de justiça, o cristão tem que se manifestar querendo saneamento básico, o cristão tem que se manifestar quando ele vê a injustiça social, porque é o evangelho todo para o homem todo, e é aqui, é agora. Então essa questão da saúde, do cuidado com o corpo, do que você come, do que você bebe, sabe? Então isso aí é muito interessante, isso é muito importante, né? Questão de praticar um esporte ou não, né? Tem gente que não gosta de luta, gosta de vôlei, vai para o surf. Então a ideia é que está comprovado cientificamente que a saúde do corpo, ela é saúde da mente. Os gregos já diziam isso, mente sã, corpo sã, né? Já diziam isso lá atrás. E Rafilski, muitos garotos, né, que estudam em escolas de ponta, a escola pega com força na educação física dos garotos, porque já foi
Motivo de estudo científico, o seguinte: você está estudando matemática, ou você está estudando aqui língua portuguesa, você estudou durante 40 minutos, você para, você vai ali no canto, faz umas flexões, pula uma corda, faz uma atividade física, uns 10 minutos de atividade física, 15 minutos, depois você volta e vai continuar estudando. Sim. Aquilo circula melhor e, segundo os psicopedagogos, você aprende melhor, porque você parou aquele momento, fez uma atividade física, ali renova, tu volta, mente sã, corpo sã. Isso é espiritualidade que cuida do corpo. E é o evangelho todo para o homem todo. Então eu tenho que não ficar pensando no transcendente, mas muito mais aqui, no agora, né, no imanente. Sim, né? Perfeito. E é claro, né, gente, talvez aí você sabe até melhor do que eu, melhor do que a gente demais. A gente não está aqui dizendo que necessariamente cuidar do corpo te faz ser alguém que tem um coração lindo, né? Não. Da mesma maneira, paz não se faz com bandeira branca, é com a alma transformada, né? É claro que é possível você ser um grande esportista, você ser um cara arrogante. Você pode ser um cara super saradão, uma mulher saradona e ser arrogante, ser um ser humano super esquisito, né? Super violento com a própria humanidade, né? É claro que o que a gente está mencionando aqui é de como os atributos de Deus, eles nos engajam também na vida de maneira geral, né? E nos permite entender que o esporte é bom para a mente, é bom, é engraçado, né, Arnaldo? Teve um tempo atrás, eu estava lembrando como que o futebol saiu da minha vida e ao mesmo tempo psicologicamente fez muita falta, né? Aquele momento de estar focado ali na bola, né? E depois um tempo da vida onde está focado no trabalho, está focado em cumprir alguns objetivos. Sim, tanto jogar bola até os 17 anos assim com regularidade, né? Era o dono da joguei. Bola? Não, é isso. Ah, sim, né? O dono da bola sempre joga, né? Craque de bola, coisa fina, rapaz. Mas é interessante como a falta do esporte também nos deixa assim, caramba, assim você fica... Eu queria só assim comentar, é muito interessante essa questão do esporte, aí Peraí, só pedir pra produção que o negócio tá chique, ali um cafezinho pra produção. Produção, café, produção. Um cafezinho, produção, pra nós. O negócio aqui é bom, viu? Aí, vou pegar o café aqui, depois eu vou comentar. Olha aí. Pode vir aqui, pode vir. Pode. Tá aí, gente, a esposa do Arnaldo, viu? Pronto, obrigado, amor. Eu só quero dizer que pode até deixar aqui a garrafa, eu né? só quero dizer, Rafis, que se não eu custa nada, obrigado, eu viu, sou Cris? faixa preta, mas ela já é faixa coral, já com 4 graus, já vai pegar a faixa vermelha. Isso aí é uma mistura de Seu Miyagi com Mestre Splinter e tudo que tem direito, meu amigo. Bruce Lee. Eu sempre, quando eu falo de esporte, não tem como, eu puxo pro meu lado, né? Essa questão do corpo sã e mente sã, isso é tão interessante porque as artes marciais, elas vão surgir num templo chamado Templo de Shaolin. A palavra Shaolin significa pequena floresta, né? Então surge com os monges. São os monges, os religiosos lá no Tibete, lá na região também monges que foram para Okinawa. Eram áreas que não separavam, né? Exato, um monge chamado Bodhidharma, ele é um dos primeiros a pensar e a olhar para aqueles monges, sim, né, com todo respeito, nos monges mais gordinhos e tudo, e ele, olha, vamos aqui, vamos fazer uma atividade física. Aí eles começam a observar os animais, aí é que vem o estilo do tigre, o estilo da garça, o estilo do macaco, então aquela coisa suja, né? A palavra Kung Fu, ela significa biblioteca, né? Seria mais ou menos isso. Então o Kung Fu chinês seria uma biblioteca de várias artes marciais chinesas. Sim. Aí dentro tem o Koshu, né? Tem o Sandá, tem várias artes chinesas. Então surge dentro de um contexto religioso, onde os camaradas, cara, a gente não pode ficar aqui só meditando não, o corpo tem que se mover também. Entendendo, né? Até muito interessante dessa filosofia oriental. Claro que eu estou jogando aqui bem no genericão, digamos assim,
os caras entendiam que esse movimento também era a maneira que eles administravam a vida, né? Sim. Não é um momento separado, tipo, você saiu do trabalho, agora eu vou bater minha bola, eu vou, sei lá, no intervalo ali, como tem muita gente, a gente vive numa cidade muito abençoada, que a galera mora perto da praia, então o cara tem um intervalo de meio-dia às 2, o cara vai surfar, o cara vai nadar, dele, vai, mas o entendimento dos caras era que as coisas não estavam separadas, né? Viver a luta, né? Ali não era simplesmente uma luta, né? Ali é um estilo de vida, né? Uma filosofia de vida. Sim. Ali tem algo muito profundo por trás para eles, né? Tem uma questão mais mística também, né? É um negócio chamado caminho do Budô, né? O caminho do Budô, que é o caminho do guerreiro, a iluminação por meio das práticas marciais. Eu tô sentindo. Então é interessante isso. Eu tô sentindo que o Arnaldo tem uma tendência de deixar o negócio muito ninja, viu, gente? Muito assim, muito Bruce Lee mesmo o negócio, meio ninja e tal, Kung Fu, mas vamos voltar aqui. Mas é isso mesmo, Arnaldo. O que a gente queria mesmo bater esse papo, né, era ver como isso é massa, né? Ver como aquilo que você se identifica enquanto é o cara que pratica esporte, a sua fé, elas se juntam e você é usado por Deus para ajudar crianças, adolescentes, mudar a vida de pessoas. Amém. Se você pudesse hoje, assim, né, deixar, sei lá, claro que, pelo menos eu acho muita arrogância às vezes esse negócio, quer deixar um conselho, né? Depende muito do contexto, não estou dizendo que é errado, mas se você pudesse deixar uma dica, uma opinião, uma consideração sobre tudo isso que você vive, né? Sobre o Jesus que está encarnado em você, sobre viver comunidade, o comunitário, o coletivo e praticar a missão. Finaliza aí deixando uma palavrinha para a turma que nos assiste e a gente encerra esse momento aqui com música. Rafios, que é o seguinte, o nosso exemplo sempre é o homem de Nazaré. O homem de Nazaré, ele nos amou primeiro porque nós não conseguimos o amar. Então, para nos amar, ele encarnou. Ele deixa a sua glória e se torna homem como a gente. Porque nós não conseguimos ir para lá, então ele veio para cá. Então, o fundamento, o sentido da vida é o amor. E o amor, ele nunca é egoísta. É impossível não dar amando. Quem ama, doa. Quem ama, partilha. Certo? Quem ama, partilha. Eu sempre imagino que o pecado na poesia do Gênesis é quando o ser humano ele pega o fruto proibido, come, né, ali no caso a Eva, come o fruto e do que sobra ela entrega para o homem. Jesus, ele na Santa Ceia, ele pega o pão, dá graças a Deus, partilha com os homens e depois ele come do que sobra. Então eu imagino que se eu posso dar um conselho ame, porque se você amar, você vai partilhar e você vai partilhar o que você tem de melhor, aquilo que é o seu talento mais precioso. Partilhe, ame. Então o meu conselho se você é discípulo do Jesus de Nazaré, você tem um talento. Você pode ter até mais. O projeto um dia, Rafios, que eu vou ter que deixar, porque eu não vou mais estar me movendo, mas eu vou ter alunos faixas pretas que vão tocar. Mas uma das minhas formações é o direito. Sou professor de processo penal. Eu já projeto no futuro advogar para pessoas que não podem pagar. Porque eu quero dar para Deus de volta os dons e talentos que Ele me deu. Então Ele me deu dons e talentos nas artes marciais, eu estou devolvendo para Deus. Ele me deu dons e talentos na cultura, na filosofia, no direito, então eu quero devolver isso para Deus também. Então o meu conselho ame, porque Jesus mora na pessoa que está do seu lado. Ame essa pessoa e você vai dar a ela o melhor que você tem. Então o reino de Deus vai se fazer presente em tudo aquilo que Deus doa, tudo aquilo que Deus que é amor. Amém. Eu só posso dizer isso aí. Espero que de alguma forma Jesus
esteja com vocês aí. Valeu. Massa. Obrigado aí pelo convite aí, cara. Que massa, obrigado, Arnaldo. Mas vamos terminar. Os. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. O mar azul, um mar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Que Deus nos abençoe. Na próxima segunda a gente continua com a nossa live do Sal. A gente espera que em breve a gente se encontre presencialmente, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, continue nos dando graça nesse tempo. Fica ligado nas nossas redes sociais. Não esquece que existem outras programações também ao longo da semana para você fazer parte. Galera, é muito fácil. É só clicar e ser abençoado. Pega a boa, dia de quinta-feira tem a sala de oração às 21 horas. O link tá na bio, é só chegar, certo? No sábado a gente tem um clubão bíblico e na semana também vários grupos de relacionamento. Tá a fim de trocar uma ideia, tá mal, tá se sentindo só, essa pandemia é um negócio adoecedor demais para nossa mente também. Manda um direct que a gente tá aqui para dar as mãos e não deixar ninguém sozinho nesse momento. Que Deus te abençoe, tá bom? Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, A pensar e eu amarei. o que o rei queria falar era a voz do meu rei. Comecei a escutar. Meu filho, não deixe a nuvem te enganar.